Olá, amantes da história. O Foco na História falará em episódio especial sobre a história antiga. Falaremos ao longo de um conjunto de episódios sobre as civilizações da Idade Antiga. Este é o Foco na História. Olá, amantes da história. Falaremos ao longo das próximas semanas de uma sequência de episódios especiais sobre a história antiga, né? Antes de começarmos a falar sobre conceito de história antiga e qual o tema que nós escolhemos dentro da história antiga, gostaria de falar que o Foco na História ficou paralisado por um tempo. Foi por motivos de doença. Não pude estar gravando. A minha saúde estava um pouco estável, né? Uma virose muito forte. E por incrível que pareça, também tive problemas com dentes, enfim. Mas estou aqui. Nesse período tirei para ler, poder montar os episódios. Mas vai vir agora, a partir deste mês de abril, nós vamos lançar aí uma sequência de episódios especiais dentro de um conteúdo. E o conteúdo desse episódio especial, nós vamos falar sobre Idade Antiga. Pessoal, como eu falei em episódios anteriores, a história ela procura falar seguindo uma periodização. Eu falei que nós temos aí da pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E por que a história procura se embasar nessa periodização? Para entender um pouco das mentalidades. E nota-se que as mentalidades de cada período são diferentes e os conceitos também são diferentes. E aí eu vou começar a falar sobre história antiga. A história antiga, segundo os historiadores, é o período de transição entre a pré-história e a história. E a Idade Antiga seria a história de fato, isso para os historiadores tradicionais. A história antiga, ela quando falamos de história antiga, é porque é onde começa a surgir os primeiros conceitos de história escrita. Nos episódios anteriores que eu falei sobre pré-história, a pré-história ela é nada mais nada menos uma história antes da escrita. Então, o que faz contar a história do homem antes da escrita é os vestígios e os restos que ele deixou para contar. Já na história escrita, nós temos a periodização da história. E aí eu começo a falar sobre a história antiga. A história antiga, ela começa, segundo os historiadores tradicionais, por volta de 3.500 a.C. e se estende até 4.775 depois de Cristo. E quando nós falamos de periodização, nós temos que falar o seguinte: a história antiga, ela pega dois acontecimentos que é marcados aí na história, que é o calendário. Os anos na história antiga, ele começa de maneira
decrescente, ele vai começando de maneira decrescente. E chega um momento que ele zera o ano e começa de ordem crescente, como a gente conhece hoje. Então, se nós estamos em 2023, para o ano nós estamos em 2024. Por que disso? Por que os historiadores adotaram esse método? Porque tem um marco na história antiga que é o nascimento de Jesus Cristo e o nascimento do cristianismo, que hoje é uma religião que domina aí o mundo, né? Praticamente o mundo. Então, o nascimento de Cristo, ele é um marco para que o calendário pudesse recomeçar novamente. Então eles começam a partir do ano zero o nosso calendário. Então nós podemos supor isso na cristianização que Jesus Cristo tenha 2023 anos. Mas por que eles resolvem começar de trás para frente, de ordem decrescente? Porque o calendário no período antigo, ele é muito, é, como fala, ele é muito específico de região para região, de civilização para civilização. Então, se for pegar de onde é que começa o calendário no os povos da Mesopotâmia, começa em tal período. Onde é que começa na Grécia Antiga, de tal período, dos povos romanos também. Então, é por isso que eles começam o calendário de maneira decrescente. E na concepção deles, começa a partir do surgimento da escrita, de civilizações que tenha a escrita forte, começa a deixar registros. E aí nós temos a primeira civilização que já é reportada, é a civilização da Mesopotâmia, povos da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é um conjunto de civilizações que compõem uma região chamada hoje do Oriente Médio. O que é essa região do Oriente Médio? Aquela região que fica a transição entre a Europa, a África e a Ásia, onde fica ali aquelas cidades da Turquia, da Síria, de Israel, aquela região ali que fica o Egito, aquela região que compõe aquela transição de fronteira. Como vocês sabem, a Europa e a Ásia e a África são conectadas fronteiramente, né, em pedaços de terra, né, ou rios que separa o continente. Mas tem uma região específica, que é ali a região do Oriente Médio, que já é aquela questão de encontros da fronteira, de fronteiras de territórios da Europa com da Ásia e da África. E a Mesopotâmia é aquela região. Não é à toa que esse termo Mesopotâmia, ele quer dizer região do meio. E ali naquela região, por muito tempo, ficaram as seguintes culturas, né? Os seguintes reinos: os reinos dos Sumérios, os Arcádios, da Babilônia, os Assírios e os Cadeus. E nessas regiões, cada região tinha uma estrutura social que eram parecidas, que era o rei, os sacerdotes, os guerreiros, como os camponeses, os artesãos e os escravos. Quando falarmos de escravo ao longo dos outros episódios, isso vai ser a estrutura social de todas as civilizações do período antigo, porque foram a base da construção praticamente de toda a história da civilização dos povos antigos. E aí, continuando aqui, nós temos aí uma coisa interessante na região da Mesopotâmia. Eu já mencionei aí as cidades, e é uma região que, primeiramente, os historiadores falam que é o berço das primeiras civilizações. Atualmente, é uma região que é composta ali do Iraque ao Egito, então é praticamente uma região do Oriente Médio. E tem uma grande presença de rios e é uma região de terras bastante férteis, né? Bastante férteis. E aí é, a economia começa
a, a girar através dessas regiões férteis. E tem dois grandes rios que marcam aí na Mesopotâmia, que, que são a base da economia, que ajudam aí na questão da economia, que são os dois rios, o rio Tigres e o Eufrates, que até hoje nós ainda estão lá presentes. Então, os rios que estão que estão ali presentes naquela região da Mesopotâmia. Vamos lá. Na Mesopotâmia, por mais que existia essas ideias de divisão de território, cidades e estados, é o termo certo, cada cidade-estado tinha suas regras e os seus conceitos, eram independentes para criar suas leis, suas regras, mas seguiam uma, uma estrutura social, que era na escala da pirâmide. Vamos pegar uma pirâmide e montar na cabeça aí. Na escala da pirâmide nós temos um rei. Esse rei ele é chamado de patesi. Abaixo das pirâmides nós temos os sacerdotes e temos os guerreiros e comerciantes. No meio os camponeses, os artesãos e lá embaixo os escravos. E aí nós temos os papéis sociais de cada membro dentro dessa pirâmide, né? O rei, que é o patesi, ele é a espécie de rei e ele tinha poderes religiosos e políticos. Então ele era considerado o representante dos deuses na terra, nos povos na região da Mesopotâmia. Os sacerdotes e os guerreiros eram os responsáveis pela administração dos templos religiosos e, claro, do exército. Os escravos camponeses, os escravos e os camponeses, aí nós temos uma diferenciação, né? Os camponeses, eles fazem parte da sociedade, só que eles não têm, eles participam da economia de uma forma. Já os escravos são aquelas pessoas que trabalham, mas foram presas de guerras, né? São prisioneiros de guerras que acabam ficando trabalhando também. Os camponeses já são pessoas dentro da cultura, que nasceram na civilização, mas que trabalham para, como fala, gerir aquela pirâmide para manter essa economia. O escravo mantém a economia, mas ele é um prisioneiro de guerra, ele é um prisioneiro, já o camponês já é outro conceito de trabalhador, mas que vai trabalhar e ganhar com o seu sustento, vai ganhar com o seu trabalho, com a sua força de trabalho. O escravo, ele não tem esse privilégio. E nós temos os destaques, como eu já falei, eu acho que anteriormente, que temos os reinos, né? Cada reino que fazia parte da Mesopotâmia tinha suas ideias. E nós temos os reinos aí ao longo da história de cada região. Nós temos os sumérios, os arcádios, os babilônicos ou os amoritas, a gente pode chamar também os babilônicos de amorita, os assírios e o cadeus, né? Essas pessoas, essas civilizações, eles ficavam em pontos e locais diferentes e tinham um conceito de civilização diferente. Então, por exemplo, os sumérios, eles tinham um rei, eles tinham reis, as suas cidades eram Uruk, Nippur, Largart e Irud, que hoje são cidades aí da região de Israel, mais ou menos. E a característica marcante dos sumérios foi a presença da escrita cuneiforme, né? Que é a escrita que é parecida com a gente, né? Outra civilização, nós temos os arcádios, o principal líder é o Sargão. Por mais que nós temos aquela pirâmide, cada cidade-estado segue o seu conceito, aquela pirâmide, só que tem um nome de líder diferente. O Sargão, as cidades principais também é característica dos sumérios. Então, por exemplo, os acádios, eles vêm depois dos sumérios, mas praticamente eles mantêm traços dos sumérios. Os sumérios, eles acabam em um período, essa civilização, eles mudam de nome e acabam se tornando os acádios. E muitos conceitos que
sumérios adquiridos, acabaram os acádios também botando, adquirindo os conceitos. Os acádios, eles têm uma característica importante, porque sumérios, os povos da Mesopotâmia, um tempo, né, os sumérios, a Babilônia, eram cidades dentro da Mesopotâmia que, por mais que elas tinham características iguais e seguiam ideias iguais, algumas vezes eram cidades que guerreavam entre si, né? Eram cidades e estados que guerreavam. Se a gente for pegar dentro da história antiga, existe esse conceito de cidade-estado. Vou explicar rapidamente o que é a cidade-estado. Cidade-estado é uma cidade que fica dentro de uma região e que tem conceitos políticos, políticos diferentes, mas estão presentes dentro daquela cidade-estado. Então, por exemplo, tem características iguais, deuses iguais, só o que muda é algumas leis que mudam e conceitos, enfim. É como se fosse hoje atualmente o estado do Pará e São Paulo. Então, dentro do Brasil tem o mesmo Deus, mas se você for ver, tem a cultura diferente. No estado do Pará tem uma, São Paulo tem outra. E os acádios, quando eles acabam unificando, unificando os povos da Mesopotâmia, né? Ali os sumérios, enfim, acabam unificando e se tornam aí um grande conceito, né? E aí se torna um grande império na região da Mesopotâmia. Os povos babilônicos têm uma característica muito interessante, né? E na região da Babilônia, da cidade da Babilônia, eles criaram o desenvolvimento da agricultura, construção de grandes reservatórios e canais, e podemos já confirmar também que eles criaram o primeiro código de leis da civilização babilônica, né, da região da Mesopotâmia, que é o famoso Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, para quem não sabe, ele é aquela lei do talião, né? Lei do talião, que vem com o seguinte lema, né, com o seguinte tema: dente por dente, olho por olho, dente por dente. O que o código é? Ele é uma constituição, seria como se fosse um conjunto de leis que vai estipular o processo civil da cidade-estado da Babilônia. Então, quando a gente fala olho por olho, dente por dente, aquele famoso ditado popular que a gente conhece, ele surge aqui na região da Babilônia. E qual era o objetivo do Código de Hammurabi, né? Era, era tentar pagar com a mesma moeda o que a pessoa fez à outra. Se a outra pessoa chegou e destruiu uma plantação da, da pessoa, e a pessoa fala: olha, fulano destruiu, o ciclano pode solicitar, e aí pode também destruir, pode destruir. Só que o Código de Hammurabi, ele, além de seguir essa ideia de ser igual para igual, olho por olho, dente por dente, ele também seguia um conjunto de regras, de leis, né, e artigos que definiam punições para pessoas que saíam dos padrões, como por exemplo, se matava alguém, a punição era tortura e desafios às pessoas. Em trecho do artigo falava o seguinte: se a pessoa cometeu um crime bárbaro, a punição poderia o seguinte: desafiar a ela a certos castigos. E alguns casos de castigo eram o seguinte: a pessoa era amarrada uma pedra ou um pedaço de aço no pescoço dentro desses rios, ou do Eufrate ou do Tigre, e jogava no fundo do rio. Se a pessoa conseguisse sair viva debaixo do rio com essa pedra pesada ou com esse
peso que estava carregando no seu pescoço, ela acabava com todas as punições. Por quê? Porque esse código de Hammurabi, além de ser um código que era um código civil e entre outras coisas, ele também era um código religioso. Então, se as ações que as pessoas tomavam, bora dizer, se a pessoa conseguisse sair daquela punição que foi dada, de aquela tortura que passou, quer dizer que que os deuses da região da Mesopotâmia, principalmente dos povos babilônicos, é, acreditavam que a pessoa estava livre daquela punição. Mesmo que a pessoa foi acusada que matou uma outra pessoa, a punição foi essa tortura que teve, e se a pessoa conseguir passar por esse desafio, é porque ela é inocente. Era a visão que o Código de Hammurabi também dava no seu, nas suas linhas e nos seus conceitos. Outra civilização que vai existir na região da Mesopotâmia são os assírios. Os assírios, eles são conhecidos por ser uma sociedade bastante guerreira e militarizada. É, e tem um marco na história dos assírios que eles são responsáveis por destruírem as 10 tribos de Israel por volta de 722 a.C. Outra civilização também que existia são os cadeus. Os cadeus, vou falar rapidão, os cadeus são descendentes dos povos babilônicos. A Babilônia, por volta de seus 300 anos de história, constituiu um desenvolvimento da agricultura, construção de grandes reservatórios, canais de irrigação, código de Hammurabi. Só que a Babilônia, é, ela não conseguiu resistir, e dizem que na história que ela foi até riscada do mapa por ser uma sociedade que era um caos. Por mais que tivesse o código de Hammurabi, que a gente vê essa regra do olho por olho, dente por dente, no fim pro final acabou se tornando uma sociedade meio bagunçada. Os cadeus é, assumem a região, né, da Babilônia, mais ou menos, são chamados neo-babilônicos, e lá a imagem que tem dos cadeus é conhecido como o cativeiro de Hebreu na Babilônia durante o ano de 587 a.C. O maior líder que existe dos povos cadeus é o Nabucodonosor, né? Desculpa, é um nome meio complicado, mas esse líder ele vai ser responsável de desenvolver o comércio onde ficam ali os povos cadeus. E, e os povos cadeus mais à frente vão dominar definitivamente ali a região, vai ser dominados pelos persas. E aí a cultura babilônica é praticamente dominada ali na região da Mesopotâmia. E quando falamos da Mesopotâmia, precisamos relacionar qual foi o papel da Mesopotâmia, dos povos da região da Mesopotâmia, para os dias atuais que nós vivemos. A cultura mesopotâmica, né, os povos que fazem parte da Mesopotâmia, aquela região do Oriente Médio, nós temos que entender que muitos dos conflitos que nós temos na região do Oriente Médio são ocasionados porque eram povos antigos que ficavam em regiões independentes que acabaram se unificando. E eram povos que de geração em geração ficavam guerreando. E no fim, essas culturas que eram diferentes, mesmo na região da Mesopotâmia, fizeram com que hoje nós tivéssemos a região do Oriente Médio uma região meio tensa de conflitos. E claro, outros fatores socioeconômicos também influenciam e se aproveitam dessa instabilidade que existe na região. Mas uma característica positiva que foi gerado também foi a questão da cultura
a cultura. Na cultura da Mesopotâmia, nós temos por principal característica a presença da religião politeísta. Essa religião, ela é a religião que tem vários deuses. E na Mesopotâmia, os deuses que eram mais representados eram deuses como deuses da fertilidade, deuses da fertilidade, da colheita, da agricultura, da, do tempo, do controle do tempo. E esses deuses eles eram representados. E as influências que nós tivemos da cultura mesopotâmica, que nós temos o nascimento de uma coisa que muita gente atualmente gosta de mexer, que é a astrologia e os horóscopos. A cultura mesopotâmica, ela acaba criando esse conceito de signos, e representando aí sobre os 12 signos que nós conhecemos hoje. Lá na Mesopotâmia também, onde nasce a matemática, as primeiras manifestações de cálculos matemáticos. Na Mesopotâmia, o calendário ele é de 7 dias. Ele começa no domingo e finaliza no sábado. A posição dos números que nós conhecemos hoje de 1 ao infinito também é muito presente na cultura mesopotâmica. Na cultura mesopotâmica temos a divisão do dia em horas, minutos e segundos, como a gente tem hoje também. E a única coisa que distingue no restante é o que? A questão da divisão do círculo em 360 graus e a multiplicação, o nascimento da multiplicação. E nós temos aí resquícios da cultura babilônica, da Mesopotâmia, enfim, dessa região, os templos, os palácios que existem ali, que só sobraram as ruínas. E claro, nós temos também a escrita cuneiforme, que foi o primeiro registro de escrita deixada na história. Até o momento dessa gravação, a Mesopotâmia praticamente ela foi o berço da história antiga, podemos dizer. Por quê? Porque durante muito tempo a região da África, da Ásia, foram regiões praticamente excluídas na história tradicional, né? Pelos historiadores que conseguiram fazer com que a história fosse ciência através de comprovação dos documentos. E a região da Europa, por muitos e muitos anos, ela foi considerada como o berço da civilização, como o berço dos conceitos de política, de economia. Só que com o avançar da história, começou a dar outros segmentos para outras regiões. E comprovou-se com o tempo, com estudos dos historiadores de outras escolas, como dos análises, que a Mesopotâmia, até o último registro feito por eles, as últimas pesquisas realizadas, a Mesopotâmia, a região do Oriente Médio, praticamente foi o berço da história no qual nós conhecemos hoje, né? A da história escrita no qual que nós conhecemos. E não na Europa, porque quando nós falamos de história antiga, a gente já submete a dois grandes marcos da história antiga: Grécia e Roma. E, e não é somente assim. Na história antiga, nós teremos outras civilizações que vão fazer parte da cultura da cultura da história antiga. A história antiga ela é muito mais ampla que a gente imaginar. A Mesopotâmia ela ganha espaço hoje no Foco na História com o intuito de nós quebrarmos aquela linha tênue de que nós vamos começar a falar sobre Grécia Antiga e Roma. Não, esses conteúdos com certeza serão um dos últimos na nossa linha, né, que nós estamos construindo. Mas o que a gente quer falar é o seguinte:
que a história, principalmente história escrita, né, de registros escritos, ela começa na região do Oriente Médio até o momento da gravação do nosso podcast. A história da Mesopotâmia, ela só não é maior e mais bem contada a respeito da politicamente, numa análise aprofundada, porque a Mesopotâmia, a região, ainda está tendo muita pesquisa e muito estudo. A tendência é que essa região da Mesopotâmia ainda tende a dar mais conteúdos para os historiadores, professores de história, bacharéis em história, para explicar um pouco dessa região. Essa região que praticamente nós temos aí um, uma grande cultura que domina hoje atualmente, ali naquela região. Uma parte dos egípcios que ficou naquela região, parte da Síria, parte de Israel, da Palestina, enfim. E ao longo do podcast do Foco na História, nós vamos falar muito mais de história antiga, de civilizações antigas que têm registro aqui, tá certo? Acompanhe os outros episódios. No próximo episódio do Foco na História falaremos de história antiga e já entrando em outro conteúdo mais aprofundado. Este é o Foco na História.